Vamos estar olhando no livro dos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 14, e vamos falar da importância da igreja, da comunhão com os irmãos. Mais do que a igreja, não quero que vocês pensem na construção da igreja, da agenda, das atividades da igreja. O que falo é mais especificamente sobre a comunhão que temos na igreja, com os irmãos salvos por Cristo. É uma coisa muito importante, embora a igreja, o comparecimento na igreja não salve ninguém. A nossa fé é o que nos salva. É a ação de Jesus na cruz, e nossa fé e arrependimento que traz a salvação. Então, por que é que devemos valorizar a comunhão com os irmãos? O que está em jogo, em outras palavras? Vamos ler o texto, Hebreus 3, de 12 a 14. Diz assim no texto: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor fale em nossos corações hoje à noite, através desse texto que se encontra em Hebreus, que possamos todos nós valorizar a comunhão dos irmãos, que possamos ter o cuidado que está mencionado aqui nesse texto, e que possamos encorajar uns aos outros, e que o Senhor use a Tua palavra para nós entender melhor o significado de todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Como estamos estudando o livro de Hebreus, é bom mencionar algumas coisas sobre o livro. O autor do livro de Hebreus é desconhecido. Muitos teólogos e pastores já imaginaram quem pode ser o autor, mas não sabemos. Mas pelo título e pelas muitas citações que se encontram no livro de Hebreus, do Antigo Testamento, podemos deduzir que foi provavelmente escrito para cristãos judeus, ou seja, judeus que converteram a Cristo. Provavelmente foi escrito no período de 60 a 70, anos 60 a 70, que aí é a mesma década que a perseguição começou contra os cristãos, provocado pelo imperador Nero. O autor fala muito sobre Jesus, justamente, né? E ele compara muito as coisas que os leitores até então conheciam e reverenciavam. Sejam anjos, sejam mestres da lei, ou até o sistema sacrificial. O autor de Hebreus fala muito dessas coisas. E ele compara estas coisas a Jesus. E a conclusão é sempre que Jesus é superior a todas essas coisas, a tudo isso que os leitores conheciam até então. 25 vezes no livro de Hebreus, os termos são usados melhor e maior. 25 vezes o autor fala melhor, escreve, né? Melhor, maior. Ele sempre está falando que Cristo é maior, Cristo é melhor que qualquer outro ou qualquer outra coisa. Deste modo, o leitor de Hebreus, ao invés de deixar uma salvação tão maravilhosa, é chamado a se apegar à fé em Cristo e encorajar uns aos outros na igreja para perseverar.
E isto é quero chegar onde quero chegar hoje à noite, que o tema principal de Hebreus é a perseverança. A coisa mais falada, mais comentada, mais explicada no livro de Hebreus é a perseverança. Eu achei uma citação interessante. Na verdade, escutei uma pregação do pastor John Piper, e ele falou que nesses 3 versículos a gente encontra a passagem mais importante da Bíblia sobre comunhão cristã como meio de perseverança. Muitas vezes pensamos em perseverança e é uma coisa individual. Você tem que perseverar, você tem que ler a Bíblia, você tem que se esforçar, você não pode desviar, e tudo é você, você, você. Mas nesse texto é bem claro que a perseverança é ajudada pela comunhão com os irmãos. Não é uma coisa tão individual. Então, nos versos que acabei de ler, versos 12 a 14, tem 2 verbos imperativos. Tem 2 ordens que se encontram nesses versos. Primeiro é cuidado, no começo de verso 12, que pode ser tenha cuidado. Cuidado é o começo do verso. E também tem encorajem-se, que se encontra no versículo 13. Primeiro, vamos falar um pouco sobre esse cuidado. Por que cuidado? Porque o autor escreve cuidado. Quando é que precisamos ter cuidado? Quando tem perigo. E aí, nesse caso, nesses versos, qual é o perigo? Vamos falar sobre eles. O autor incluiu 5 palavras em versos 12 e 13 que eu quero destacar hoje à noite. E vamos avaliá-las como sendo realidades. É fácil ler esses versículos e passar direto pelas palavras. A gente lê trechos da Bíblia e não paramos todas as vezes para pensar, refletir nas palavras que o autor escolheu sob a inspiração do Espírito Santo. Muitas vezes são palavras que ouvimos frequentemente na igreja, em conversas espirituais ou religiosas. Mas é muito bom parar e pensar nessas palavras, porque eles têm significado. A palavra representa uma realidade. É isso que o autor está nos advertindo. Quando ele diz, cuidado. Cuidado sobre quê? Eu vou trabalhar essas realidades em ordem inversa. Ou seja, eu vou começar no fim de versículo 13 e ir voltando para versículo 12. A primeira palavra, vou projetar aqui. Os 2 imperativos são cuidado, ou tenham cuidado, e encorajem-se. 2 imperativos, 2 coisas que devemos fazer, que o autor quer que nós façamos. E aí são 5 realidades que aparecem aí nos versos 12 a 13. Primeiro é o pecado, que você vê aí no fim de verso 13. Pecado é o quê? Quantas vezes falamos a palavra pecado? Nos perdoe dos nossos pecados, quando o pecado entrou no mundo, precisamos ser salvos dos nossos pecados. Mas o que é? Resumindo, em palavras simples, é a preferência por qualquer coisa além de Deus. Pode ser definido assim. Se você preferir qualquer coisa acima de Deus, além de Deus, isto é pecado. Porque primeiro mandamento, né? Deus deve ser acima de tudo. Segunda realidade é o engano. Versículo 13 fala do engano do pecado. Isto é importante. O engano. Todo pecado é enganoso, pois nada
é mais preferível ou desejável que Deus. Você viu aí que o pecado é a preferência de algo além de Deus. E o engano é preferir algo, ou o engano é que nada é mais preferível que Deus. E se você acreditar diferente, você está em pecado. Porque não existe nada que é mais preferível ou desejável que Deus. E o maior enganador de todos é o Satanás, né? Ele veio para nos enganar, como enganou a Eva no jardim. O engano quase sempre acompanha o pecado, porque o pecado, em sua natureza, é enganoso. Engana a pessoa a pensar que alguma coisa é mais desejável que Deus. A terceira palavra, na verdade, aí é um adjetivo, endurecido, que também é dureza, né? Dureza do coração, um coração endurecido. O engano do nosso pecado causa um endurecimento em nosso coração. A esse ponto, palavras bíblicas, conselhos sábios e até o agir do Espírito Santo têm mais dificuldade para penetrar o nosso coração. Quando continuamos no pecado, continuamos no engano, o resultado é o endurecimento do nosso coração. E aí estamos descendo uma ladeira, né? E está ficando mais difícil o agir do Espírito Santo em nossas vidas. O coração vai se endurecendo e as palavras bíblicas, os conselhos de um irmão, eles começam a ter muita dificuldade em penetrar o nosso coração. E aí a quarta realidade é incrédulo. Já esse termo você vê aí em verso 12. Cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. John Piper, ele estava comentando sobre esses versos, ele diz que um coração é incrédulo quando a verdade, a beleza e a dignidade de Cristo se tornam mais indesejáveis para nós. Então, o coração vai se endurecendo e o coração chega a um ponto em que vira um coração incrédulo. As coisas de Deus, a beleza de Cristo, não é mais tão desejável para nós. E aí, onde foi a mudança? A mudança estava em nós, foi em nosso coração. Jesus não muda. Ele, como John Piper diz, a verdade de Cristo, isto não muda. Jesus é verdade. Jesus é a verdade. Ele sempre é e sempre será o melhor desejo do nosso coração. Ele é superior a todas as coisas na vida. Mas nos tornamos incrédulos quando não o desejamos acima de tudo. E aí chegamos à quinta realidade, que é uma realidade lamentável, é que o coração vira um coração perverso ou mau, né? Tem outras versões que dizem mal. O coração, nesse estado, é iludido. O coração e a pessoa estão no caminho da destruição. A pessoa vai se afastando cada vez mais do Deus vivo e está sendo levado à morte. Aí, a advertência de verso 12 de Hebreus 3 é muito merecida. Então, é melhor não passar direto por esses versículos sem refletir nessas cinco realidades que ele nos alerta. Ele fala que estas são as coisas que vão acontecer se você não mantenha a fé, se você não perseverar.
Vamos voltar alguns versículos para verso 7, desculpa, de capítulo 3. Versos 7 a 11 é uma citação do Salmo 95. E, por coincidência, é versos 7 a 11 de Salmo 95. É uma citação que esse autor traz para fazer uma ilustração. E esse trecho está falando da experiência dos israelitas no deserto. Eu vou ler rapidinho, versos 7 a 11 de Salmo 95. Diz assim, esse aqui é Deus falando sobre a experiência dos israelitas com Moisés no deserto. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aí, tá começando a compreender a gravidade desta situação? Se deixarmos endurecer o nosso coração, jamais entraremos no descanso do Senhor. É isso que aconteceu com uma boa parte dos israelitas que passaram os 40 anos no deserto, murmurando, reclamando, sem gratidão pelo tudo que Deus fez. Mas, felizmente, na infinita graça de Deus, não fomos deixados sem instrução à luz desta terrível realidade do pecado. Temos Jesus, o único Salvador que veio a nosso resgate. Jesus, se entregou como sacrifício suficiente para o perdão dos nossos pecados. E aí, esse pecado que traz todas essas realidades, que leva à morte, que afasta a pessoa de Deus, é o motivo desse cuidado, desse tenha cuidado que tem aí em verso 12. Mas além de nos perdoar, que é bom demais, né? Todos nós sabemos disso, que Jesus é nosso Salvador. Ele não nos deixou só. Ele instituiu a sua igreja aqui na Terra. E nunca foi à toa que Jesus juntou os seus filhos na comunidade de fé. Porque a comunidade de fé tem um propósito muito importante para isso ter acontecido. Para Jesus, ou Deus, né, instituir a sua igreja aqui na Terra. E o autor de Hebreus, ele nos ajuda a entender melhor qual é esse propósito. Então, vamos para segundo imperativo desses versos. Como falei, em verso 13, ele fala, ao contrário, encorajem-se. Encorajem-se, de modo que não seja endurecido. Então, embora aquelas 5 palavras, pecado, engano, dureza, incrédulo e perverso, sejam uma realidade e uma muito real possibilidade na vida de todas as pessoas, existe uma alternativa. Não precisamos, né? Essa não é a única saída. É o coração duro e perverso e mau. Temos uma alternativa. E nós, como a Igreja de Cristo, podemos encorajar uns aos outros. Verso 14 diz... 13 diz, ao contrário, encorajem-se, de modo que, ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E agora 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Que maravilha!
todos nós que somos cristãos, somos participantes de Cristo, desde que perseveremos. Desde que perseveremos. Vamos olhar um verso em 1 João. Ele diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ele proclamou o que viu e ouviu, para que os outros também tivessem comunhão com ele. E todos nós devemos fazer o mesmo. Essa comunhão, eles dizem que é horizontal entre os irmãos, entre seres humanos, seguidores de Jesus, e também é vertical, como diz aqui em 1 João 1:3. A comunhão também é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. A comunhão uns com os outros e também com o Pai, Deus Filho. Fomos adotados por Deus, por meio de Jesus. Ou seja, todos nós que somos discípulos de Jesus, que cremos nele pela salvação, somos todos nós família. Mais alguns versos antes, em capítulo 3 de Hebreus, ele diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Jesus Cristo é o Filho sobre a casa de Deus, e a casa somos nós. Coisa boa demais. Participamos na glória divina de Deus, juntos com Cristo, desde que, verso 14, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A questão é perseverança. Perseverança. Agora, não tô falando que pode perder a salvação. Mas estou dizendo que quem aceita Jesus, quem crê nele e segue a ele, deve perseverar até o fim. Senão, a pessoa nunca foi salva. É por isso que a perseverança é tão importante. É uma demonstração da nossa fé, da nossa salvação. E aí, como todos nós somos uma família, somos uma casa de Deus, ninguém que está em Cristo deve ou pode querer a queira de um outro irmão ou irmã, porque estamos todos nós juntos nessa caminhada. Veja o que o autor, sob a inspiração do Espírito Santo, nos manda a encorajar os irmãos. Ele nos manda a encorajar os irmãos todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Vemos isso em versículo 13. Todos os dias. É interessante isso, né? Que ele fala todos os dias, encoraja-se uns aos outros. Mas por que todos os dias? Já pensou nisso? Acho que é porque eles estão mentindo para nós todos os dias. Quem são eles? O mundo, a nossa carne, o diabo, todos estão mentindo para nós todos os dias. As propagandas que vemos na TV, as redes sociais, os filmes e séries, todas essas coisas estão trazendo um monte de mentira para nós todos os dias, sobre qualquer assunto. Em tudo estão mentindo. Não tem falta de mentira em nossas vidas. Aí, precisamos ouvir e falar a verdade com a família de Deus para combater essas mentiras.
E, infelizmente, passamos dias sem falar com um irmão sequer. E precisamos de falar com eles. Precisamos da exortação, do encorajamento, diariamente. E isto é para nós sempre lembrar que Deus é melhor. Para nos lembrar que o seu caminho é melhor. Que o caminho de Deus é melhor que todos os outros desejos que tivemos e todas as mentiras que ouvimos naquele dia. E saibam que são muitas, né, as mentiras e desejos que temos em nosso dia a dia. Aí, estas são as coisas boas, coisas positivas que podemos falar um com o outro. Seja encorajado, irmão, Deus é bom, Jesus está contigo. Isso é bom, devemos fazer isso. Mas não pode ser só do lado positivo. Precisamos também de falar do lado negativo, porque o encorajamento bíblico, da forma bíblica, não é somente as coisas positivas. Deus é bom, Jesus é bom, ele vai te guardar para sempre. Essas são verdades, mas são também uma parte da verdade total. Precisamos ouvir o lado negativo também. Precisamos lembrar aos nossos irmãos que os desejos da carne não valem a pena, para não ir para eles. Precisamos lembrar aos nossos irmãos que esses desejos são enganosos. Precisamos falar, se for o caso, que esse irmão está no caminho da destruição. E se continuar assim, ele irá ao inferno. São verdades difíceis, tristes, mas não podemos negar essa parte da verdade com nossos irmãos. Se presenciarmos ou virmos eles em alguma atitude ou comportamento pecaminoso. Vamos escolher viver como Moisés. Já lemos versos 7 a 11, que falam da experiência dos israelitas e Moisés também. Mas vamos mais adiante para capítulo 11. 11, 24 a 27. Diz assim: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Essa, se vocês conhecem, Hebreus 11, fala de um monte de pessoas, personagens do Antigo Testamento. Em inglês, é mais ou menos o corredor da fé. É uma lista de grandes homens da fé, pessoas da fé, no caso. Tem mulher também. Mas, resumindo esse trecho de Hebreus 11, para Moisés, o sofrimento, a desonra e a repreensão são melhores e preferíveis a todos os nossos desejos se os enfrentamos enquanto estamos em comunhão com nossos irmãos com Cristo. Com nossos irmãos e com Cristo. Vamos lá. Moisés, ele preferiu estar com o povo de Deus a qualquer outra coisa. Ele saiu do Egito, onde tinha uma vida confortável, mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele não deu nenhum passo para o pecado. Ele preferiu estar com o povo de Deus.
ele considerou a recompensa de ser fiel a Deus. Quantas vezes podemos perder a vista da nossa glória futura, da nossa recompensa eterna? E aí pensamos muitas das vezes que podemos nos desviar, é pouca coisa, ninguém vai se importar, mas perdemos a vista da nossa recompensa. Moisés não, ele contemplava essa recompensa e mantinha o foco em Deus. E aí ele perseverou, verso 27. Ele perseverou, porque estava olhando, ele via aquele que é invisível. E isto é o que precisamos fazer também. E precisamos encorajar os nossos irmãos a enxergar também, entre aspas, né? Enxergar aquilo que é invisível. É difícil isso, eu sei. Muitos acham que a repreensão e a correção são condenadoras ou julgadoras. Eles não gostam porque não é legal, é constrangedor confrontar um irmão. Mas, na verdade, é a coisa mais compassiva que podemos dizer a uma pessoa que está indo diretamente para a sua própria destruição. Né? A família de fé, a casa de Deus é justamente para isso. Quando você está na sua casa, você não comenta coisas na vida dos seus familiares que estão levando a pessoa para um lugar ruim. Pense comigo, se tivesse um filho, ou irmão, ou tio, sei lá, que estava entrando no mundo de drogas, por exemplo. Seria constrangedor mesmo enfrentar essa pessoa e dizer, ei, cara, esse hábito não é bom, não. Justamente leva à destruição. Você vai dizer isso, vai engolir o seu orgulho, né? E você vai falar com essa pessoa. Quanto mais uma pessoa que está indo para a sua destruição espiritual. A pessoa pode ser que está tendo uma vida boa, uma pessoa honesta, mas está cada vez mais endurecendo o seu coração e se afastando de Deus. Ele precisa da comunhão dos irmãos. E os irmãos precisam ter a coragem e a disposição a conversar com as pessoas. Precisamos uns dos outros. Esse trecho, esses versos estão nos convidando. Na verdade, porque ele usa um imperativo, ele está nos mandando a ter cuidado e a encorajar os nossos irmãos. Claro, dizemos o que está de errado na vida dessas pessoas, desse irmão, porque nos importamos com ele, e não é para envergonhá-lo. E da mesma forma, encorajamos, como diz verso 13, encorajamos os irmãos, porque nos importamos com eles. Dos dois lados, a repreensão e o encorajamento são do mesmo motivo, para levantar seu irmão em Cristo, para que todos nós possamos chegar até o fim, todos nós possamos nos apegar até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Queremos, como a casa de Deus, como a família de Deus, queremos que todos perseverem até o fim. Tomamos cuidado, porque os perigos são reais. O engano, a dureza de coração são realidades tristes e sérias do nosso mundo caído. E, como diz verso 13, encorajamos uns aos outros todos os dias, porque não queremos que ninguém chegue a ter um coração perverso e incrédulo, pois isso afasta a pessoa de Deus, do Deus vivo. Então, que possamos guardar essas palavras
de Hebreus, que possamos ter cuidado, encorajar nossos irmãos e sempre reconhecer que estas realidades do pecado são verdadeiras, são reais, e se não vivermos em comunhão com nossos irmãos, se não ajudar um ao outro, podemos chegar a esse ponto. E esse ponto é triste, é eterno, né? Esse destino é eterno. Se não perseverar até o fim, nosso destino tá garantido. Então, vamos refletir nisso, irmãos. Quero fechar com oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Senhor, por tua palavra. Obrigado pela Bíblia, que é nosso guia, é a palavra da vida, a palavra da verdade, nos ensina o caminho a Ti, Senhor. A Bíblia explica muito bem qual é o nosso problema. É o pecado, que é a desobediência a Ti, é a preferência de qualquer coisa acima de Ti, Senhor. Nós pedimos perdão por desejar coisas além de Ti, por buscar os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, e às vezes desviamos o nosso foco, Senhor. Não buscamos só a Ti. Esse é nosso desejo real, deve ser de cada cristão, para só buscar a Ti, e a Tua honra e a Tua glória. Que o Senhor use as palavras da mensagem de hoje à noite para ter cuidado, não brincar com estas coisas tão sérias, para não deixar a dureza tomar conta dos nossos corações, e para que possamos, Senhor, encorajar uns aos outros. Sabemos que nossa igreja não tem tantos irmãos, mas os irmãos que temos, Senhor, que tratemos todos eles com cuidado, com encorajamento, com carinho, que possamos reconhecer, Senhor, que todos nós somos irmãos, que todos nós somos uma família, e Jesus é a cabeça dessa família, é o líder da casa. Que possamos obedecer e seguir a Ti fielmente, Senhor. Obrigado por esta noite, por este culto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.